Olá, gente. Mais uma vez aqui no Confederação Intergaláctica. Hoje temos alguns assuntos interessantes que os nossos ouvintes têm me questionado. Um deles é sobre as famosas crianças índigo e musgo. Então, primeiramente, para que a gente possa ter uma ideia do que isso se trata, temos que verificar o conceito da consciência planetária e sobre os parâmetros de nível de conscienciologia. O que é o lado positivo e o que é o lado negativo. Bom, primeiramente, se nós pegarmos na média planetária, uma média, aproveitando os grandes polos de luz, hoje nós temos um valor teórico de 48% de emanação de luz no planeta, somando-se os templos de luz da Grande Cidade Branca e as cidades intraterrenas, os templos que velam pela energia positiva do planeta. E 52% de emanações trévicas em termos de instituições. Isso no geral do planeta Terra. Só que aqui há um porém. Esses 52% da irradiação de energia trévica ou negativa, por assim dizer, elas interagem através de portais, de templos telúricos, de umbral, que tem um efeito de ressonância e de multiplicação exponencial na humanidade, que faz com que os valores da humanidade hoje cheguem a quase 73%, 74% de negatividade. E isso é muito complexo e, ao mesmo tempo, vamos dizer, delicado. Por quê? Como é que a gente faz essa medição? Então, vamos ser bem analíticos. Ninguém nasce mal. Não existe o conceito de que a pessoa é má por natureza. Condições sociais, condições emocionais, psíquicas ou até kármicas fazem com que as pessoas tenham experiências e motivações psíquicas que o colocam dentro de um conceito de pessoa negativa, pessoa deprimida, pessoa com alto índice de negatividade, pessoas que geram maldade e não positivismo. Então essas pessoas, elas se tornam o quê? Veículos extremamente poderosos do aspecto da negatividade. Então essas pessoas acabam adquirindo um alto grau de quadro obsessor, um alto grau de irradiação, como outras pessoas dizem. Então elas, onde estão, seja no trabalho, em casa, na escola, ou qualquer lugar, elas são emissários, são na verdade portais abertos às forças umbralinas. Então é aí onde as forças umbralinas, as forças trévicas, como nós normalmente ou vulgarmente falamos, acabam se potencializando na egrégore planetária. Isso significa que o estresse e essas pessoas geram nas outras pessoas que são receptivas a essa energia um baixo padrão de energia consciencial. Então essas pessoas acabam o quê? Se tornando pessoas aptas, pessoas magneticamente atraídas por energias negativas, fazendo com que a grande população mundial vibre numa energia de baixo padrão. Somando-se a isso, existem o que nós chamamos de mensagens subliminares dentro da mídia, dos jornais, rádio, televisão, meios de comunicação no geral, sem dar nomes a ninguém. Como surgiram as mensagens subliminares para vocês entenderem o procedimento de todo esse esquema de negatividade planetária? Porque não há um culpado. Não adianta vocês procurar, mas quem é o anticristo? Quem é o anjo caído? Não é essa a questão. A dualidade existe e sempre existiu, porque é um fator divino. Notem, a dualidade é um fator divino. Nós temos cargas positivas e negativas a nível eletromagnético. E trabalham em perfeito equilíbrio. É que na nossa condição humana, de acordo com várias coisas dos nossos antecedentes, esse equilíbrio de positivo e negativo se rompeu. Mas nós vamos chegar gradualmente nesse conceito. Então, o que acontece com as mensagens subliminares para vocês entenderem como isso funciona, até para vocês começarem a estudar mais. O que nós queremos que vocês estudem, para que vocês tenham assim uma base de comparação e uma base de interpretação sem misticismo. Tá? Então, por exemplo, no alto da Guerra Fria, década de 60 basicamente, 58 para 62,
Os norte-americanos e a ex-extinta União Soviética trabalhavam ou se degladiavam na famosa Guerra Fria, que era confrontos de poder tecnológico, bélico e ideológico. Pois bem, então os americanos descobriram, através do LSD e dos entorpecentes e outras coisas, nas pesquisas que eles tinham pela frente, descobriram um fator interessante, que nas filmagens de DVD, de vídeo, na época era Super 8, você podia modificar os quadros de gravação. Então, por exemplo, se uma filmadora convencional grava 80 quadros por minuto, que é mais ou menos o que a nossa retina capta de forma lógica no nosso cérebro, eles preparam uma segunda câmera gravando em 300, 400 quadros por minuto. O que acontece? Aquela segunda filmadora, na sua velocidade de captação, ela é muito rápida. O nosso consciente não capta isso, mas o subconsciente sim. Assim surgiu então a programação de subliminares. Duas câmeras filmando separadamente coisas totalmente distintas, uma com dados conscientes e outra com dados subconscientes. Então o que acontece? Eles programavam isso para fazer com que induzir as pessoas ao grande público, e especificamente os agentes na época da CIA, para tratamentos em cima disso, para verificar o que isso desenvolvia no quadro da psique das pessoas. E assim surgiram as primeiras lavagens cerebrais, as programações de seres humanos na Guerra Fria. Bom, isso é hoje utilizado em grande escala, até pelas grandes estruturas aí de comerciais, etc, etc. E isso é usado por quê? Porque é uma forma de garantir que as pessoas comprem teu produto, que as pessoas se interessem por isso, ou pelo que eles querem. Então, as mensagens subliminares são uma das ferramentas, isso tanto na televisão, na rádio e outras formas, de fazer com que a grande população fique presa a esse parâmetro, a esse padrão de energias mais densas. Então o que acontece? Vou dar um exemplo bem exato. Já aconteceu isso comigo também. Você está andando na rua, passa um banco de jornal e tem certos jornais com aquelas chamadas assim escandalosas. Aquilo é tão absurdo que você se vê obrigado a parar e olhar. Mas será que isso aconteceu? Aí você se dá conta que a chamada ela é subliminar. É uma chamada, uma manchete absurda de algo catastrófico, alguma coisa que foge ao normal, que te obriga a despertar a tua curiosidade a nível de subconsciente. Aí você vai ler a matéria. Aí você percebe que aquela energia que está lá entra no teu subconsciente e depois você começa a sonhar ou a ter medo daquela informação. Isso pode acontecer comigo. Se você analisar o perfil das pessoas que adquirem esses jornais, que gostam desses jornais, são pessoas que são altamente irradiados pelas energias umbralinas. Tanto a nível de sexualidade, quanto a nível de alcoolismo, tabagismo. Então o que acontece? Essa grande massa populacional no mundo inteiro, não estou me referindo ao Brasil, estou me referindo ao mundo inteiro, que esses tipos de tabloides, jornais desse nível existem em todos os países do mundo. O que acontece? São meios de comunicação que ativam a parte instintiva do subconsciente a nível umbralino da população. E é aí que nós atingimos então esses 74%, 75% de negatividade a nível planetário. Então, o que significa? Que cada um de nós é um transmissor, ou da luz ou das trevas. Não significa que nós sejamos bons ou maus. Não. É sintonia. Ou seja, muitas pessoas que não têm consciência disso, sem querer, servem a esses fluxos de energia e passam a ser transmissores dessa egrégore, vamos chamar de negativa, por assim dizer. Então, essa pessoa, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no geral, nos seus relacionamentos, acaba transmitindo uma frequência de energia densa. E se a outra pessoa tiver ressonância, ela pega aquela ressonância e passa nos seus corpos sutis, do pretérico até o mental inferior, envolvida naquela egrégore.
Então ela passa a ficar irradiada com aquela energia e, consequentemente, o seu campo áurico ou o seu campo eletromagnético passa a compartilhar de formas de pensamento e de frequências aleatórias vinculadas àquele padrão de energia, o que é chamado vulgarmente de quadro obsessor. Então notem que o grande X dessa situação toda é o nosso padrão de consciência. Até que nível está a nossa consciência? Até que padrão de energia nós conseguimos discernir? Opa, eu estou bem. Não, hoje eu não estou legal. Hoje eu preciso de ajuda. Alguém tem que me limpar, tem que fazer um reiki, fazer uma cura quântica, um shiatsu, ou tomar um passe. Não importa. Mas vocês têm que ter essa consciência. Quando vocês estão bem ou quando vocês não estão bem. Quando vocês conseguem adquirir a consciência, hoje não estou legal, é melhor hoje nem sair de casa, ótimo. Por quê? Porque vocês vão estar dando retaguarda ao anjo da guarda de vocês ou ao amparador de vocês. O grande problema de comunicabilidade com os nossos guardiões é exatamente a nossa consciência e o nosso egocentrismo. Então, normalmente, as pessoas mais afetadas e mais atacadas são as mais egocêntricas, as que acham que são superpoderosas, que nada os atinge. Então, o que acontece? Eles acabam gerando um padrão de perfil psicológico, de se acharem os super-homens, que afastam sua própria equipe de proteção. São as pessoas normalmente mais assediadas e acabam se tornando pivôs em movimentação de energias telúricas negativas, principalmente nos lugares de trabalho e na própria família. Então, estamos começando um assunto muito complexo para poder chegar nas crianças índigo, nas musgos, violeta, todas aquelas outras crianças. Por quê? Porque há um conceito errado, muito errado, sobre criança índigo, superdotados, que eu quero com calma começar a esclarecer isso para vocês, para que vocês possam perceber que não são todas as crianças que são índigos e não são todas as crianças que são superdotadas. Há outros fatores no meio disso. Então, o que acaba acontecendo? A consciência. Quando nós começamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual, perceber que nós somos assediados 24 horas por dia por pensamentos, formas de pensamento, energias e irradiações até do local de trabalho, ou da própria família, ou de situações kármicas do passado, é que eu começo a entender a nossa roda de samsara, a gente começa a entender o porquê que nós passamos por tantas necessidades e tantos problemas na nossa vida. Muitas vezes problemas que teoricamente não tem motivo, não tem o porquê. Aí você diz, mas por que Deus é injusto comigo? Por que eu sofro tanto? Aí o pessoal briga, eu devo ter jogado cruz na pedra. Não. É uma somatória de situações que nós já trazemos como bagagem genética. Só que eu estou tentando mostrar para vocês o que vem se somar a isso pela parte da alta tecnologia hoje. E aí entra também a tecnologia dos extraterrestres e tudo aquilo que a gente já costuma abordar normalmente. Então, são coisas que a gente vai ver com calma e com carinho, na medida que a gente for abordando e se aprofundando nisso. Até nosso intervalo.